WhatsApp News. Notícias direto no seu WhatsApp. Olá, eu sou Marcelo Alvarenga, estou de volta com mais uma edição do WhatsApp News, trazendo as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região, além dos principais fatos do Brasil e do mundo, aqui direto no seu celular. WhatsApp News, uma produção da Comunicar Marketing Comunicação. WhatsApp News. Investimento tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança registrou o melhor desempenho do ano no último mês de março. Segundo dados do Banco Central, os depósitos superaram as retiradas em mais de 12 bilhões de reais, demonstrando que os brasileiros estão mais cautelosos em meio à pandemia de coronavírus, redescobrindo a importância de fazer uma reserva financeira. Enquanto outros investimentos apresentam instabilidade, principalmente devido ao impacto econômico do coronavírus, a poupança está rendendo cerca de 2,62% em 2020, com a atual fórmula de rendimento, considerando a redução da taxa Selic para 3,75% ao ano. A modalidade é uma boa opção para quem não quer correr riscos, por oferecer uma remuneração garantida, com disponibilidade de resgate imediato em casos de emergência. WhatsApp News. A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, por meio da Secretaria de Administração, publicou nesta quarta-feira, dia 15 de abril, no Diário Oficial Eletrônico, a classificação prévia do processo seletivo simplificado para cadastro reserva de profissionais da saúde. No total, 96 candidatos se habilitaram para os cargos, sendo 47 para o cargo de enfermeiros, 11 para o cargo de médicos clínico geral e 38 técnicos em enfermagem. Os profissionais poderão ser chamados para atuar no enfrentamento da Covid-19 nos atendimentos de saúde do município durante a vigência da situação de emergência. Com a publicação da classificação prévia, os candidatos terão 2 dias úteis para a apresentação do recurso. Após a finalização do processo seletivo, as contratações devem ocorrer nas próximas semanas, conforme as necessidades da administração municipal. WhatsApp News. Uma jovem de 19 anos ficou ferida ontem em um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Barretos. Segundo dados colhidos pela polícia, um veículo Gol seguia pela Rua 14 e um veículo Creta pela Avenida 43. No choque, o Gol, que era ocupado por um casal, tombou e a passageira foi socorrida pelo SAMU com dores no ombro e no pé. O motorista do Gol e a motorista do Creta não sofreram ferimentos. WhatsApp News. O prefeito de Rio Preto assinou nesta quarta-feira, dia 15, decreto que altera as regras sobre o funcionamento do comércio, da indústria e dos prestadores de serviço previstos em decreto anterior. O novo decreto autoriza o funcionamento de algumas atividades, como óticas, bancas de jornais, escritórios de advocacia, lojas de materiais para construção, lavanderias, hotéis, estacionamentos, lojas de produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos eletrônicos e comércio de peças e acessórios para carros e bicicletas. Barbearias e salões de cabeleireiros poderão funcionar desde que seja feito o agendamento de clientes e que os atendentes utilizem as máscaras especiais N95. Os comércios de alimentos, como bares, lanchonetes e restaurantes, também poderão funcionar com atendimento presencial, desde que não haja consumo no local. As atividades agora permitidas devem respeitar algumas regras de higiene e distanciamento impostas pela Prefeitura. Entre elas estão garantir o uso de máscaras para funcionários, sendo elas de tecido ou descartáveis, assegurar que os clientes só entrem no estabelecimento usando máscaras, respeitar a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas no interior do estabelecimento, disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, shoppings, galerias, casas noturnas, academias, comércio ambulante, clínicas de estética, clubes, associações recreativas e similares devem permanecerem fechados. A cidade de Rio Preto apresenta até esta quarta-feira 58 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes diagnosticados com a doença, 26 são considerados curados. A cidade tem 666 casos descartados e 63 que ainda aguardam resultados de exames. WhatsApp News.
Um policial civil do 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto ficou ferido após um capotamento na tarde desta quarta-feira na Avenida Alberto Olivieri, perto do Leão do bairro Solo Sagrado, na região norte da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o investigador José Aguinaldo Molina Cirino dos Santos, de 53 anos, estava sozinho no carro. As causas do acidente serão apuradas. O policial foi socorrido e encaminhado ao hospital de base, onde permanece internado. WhatsApp News. Votuporanga registrou 57% de adesão ao isolamento social na última terça-feira, dia 14, segundo informações do Sistema de Monitoramento Inteligente, que usa dados de celulares para verificar se as pessoas estão circulando pela cidade ou ficando em casa. Na mesma data, Rio Preto teve 48% e Catanduva 51% de adesão às medidas de isolamento social. Fernandópolis, Jales e outras cidades da região não entram na lista porque, no momento, há acesso a dados referentes apenas a 105 cidades com mais de 70 mil habitantes. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista Davi Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde, segundo ele, não será suficiente para atender a população. A Central de Inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com o apoio das prefeituras. WhatsApp News. O isolamento preventivo contra o avanço do coronavírus trouxe um triste efeito colateral para as mulheres: o aumento da violência doméstica. Todos os tipos de ocorrências relacionadas a esse tipo de crime cresceram na comparação entre fevereiro e março, principalmente nas 2 últimas semanas do terceiro mês do ano. O número de prisões de agressores subiu de 14 para 24 e as emissões de medidas protetivas para impedir a aproximação do agressor foram de 83 em fevereiro para 99 em março, segundo dados da Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto. Dalícia Aparecida Seron, delegada coordenadora da DDM de Rio Preto, afirma que o começo de março foi relativamente calmo, mas a partir do dia 22, os índices de violência começaram a preocupar. No dia 23, o isolamento passou a ser mais rígido, com decretos estadual e municipal restringindo a abertura dos comércios e de empresas. O levantamento da Delegacia de Defesa da Mulher apontou também aumento nos registros de boletins de ocorrência de violência doméstica. Aumentaram de 170 para 182 casos. O número de ameaças sofridas pelas mulheres passou de 94 para 104. Em março, foram registradas 2 tentativas de feminicídio, enquanto que em fevereiro não houve nenhum caso sequer. WhatsApp News. A Câmara de Rio Preto aprovou durante a sessão a legalidade de proposta que fixa o salário dos 17 vereadores na próxima legislatura, entre 2021 a 2024. O projeto da mesa diretora, presidida por Paulo Paulera, do PP, prevê subsídio no valor de R$ 5.907,23, o mesmo já recebido atualmente. Os parlamentares terão de aprovar o mérito da proposta nas próximas sessões. Apenas Gerson Furquim, do Podemos, votou contra a legalidade da proposta. Fábio Marcondes, do PL, estava ausente nesta votação. O vereador Marco Rilo, do PSOL, não participou da sessão e o presidente do Legislativo não vota neste tipo de proposta. Os outros 13 parlamentares aprovaram o projeto no plenário. WhatsApp News. O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta quarta-feira, dia 15. O número de novas mortes registradas é o mesmo anotado na terça-feira, dia 14. Balanço da pasta também aponta 28.320 casos confirmados da doença, um aumento de 12% em um dia.
Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19. O Ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação. No estado de São Paulo, os casos já passam de 11 mil, com 778 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 3.743 casos. Ceará, 2.157 casos e Amazonas com 1.554. Foi registrada uma morte em Tocantins, fazendo com que todas as unidades da federação registrem óbitos decorrentes da Covid-19. No mundo, o número de casos chegou a 2 milhões nesta quarta-feira, com mais de 128 mil mortes registradas em 185 países. WhatsApp News. Esta foi mais uma edição do WhatsApp News, trazendo as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região, além dos principais fatos do Brasil e do mundo, aqui direto no seu celular. WhatsApp News, uma produção da Comunicar Marketing Comunicação, de volta a qualquer momento, com muito mais informações para você. Até lá! WhatsApp News. Notícias direto no seu WhatsApp.